Olá, tudo bem com você? Começa agora o nosso Identidade Geral. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você que nos acompanha pela rádio ou pela televisão. O Identidade Geral entra no clima das Olimpíadas e recebe um dos maiores velocistas da história do Brasil, o medalhista olímpico Claudinei Quirino. Tem também o pesquisador e sociólogo David Marques, analisando o esquema de segurança montado especialmente para os Jogos no Rio de Janeiro. E ainda tem a Glauci Cunha, que está comemorando 9 anos do programa Caixa de Música. Perdível, né? E eu conto com a sua participação sempre aqui junto com a gente. novotempo.com/jornalismo. Você pode encontrar a gente também no Instagram e no Twitter pelo @NTJornalismo. Por favor, siga a gente também no Facebook, acompanhe os nossos programas. Você encontra a gente no facebook.com/NTJornalismo. Estou esperando a sua participação. O Rio de Janeiro é a primeira cidade sul-americana a abrigar o maior evento esportivo do mundo, os Jogos Olímpicos. E para enfrentar possíveis ameaças, foi montado o maior esquema de segurança da história. São 85 mil profissionais, sendo 47 mil de segurança pública e 38 mil das Forças Armadas, o dobro do efetivo mobilizado nas Olimpíadas de Londres em 2012. Você vai acompanhar agora uma conversa que eu tive com o pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o David Marques, sobre esse esquema de segurança montado para os Jogos e os riscos de terrorismo na cidade do Rio de Janeiro. Acompanhe. David, muito obrigado por receber a gente aqui no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Prazer falar com você, muito obrigado. Prazer é todo meu e obrigado pelo convite, Wagner. David, em junho, ou seja, há menos de 2 meses aí do início das Olimpíadas, o governador do Rio de Janeiro, governador em exercício, ele decretou estado de calamidade pública no estado. Isso por um problema orçamentário, inclusive. E a gente está sediando pela primeira vez os Jogos Olímpicos. Será que era o momento? Essa é uma pergunta cabível. Será que a gente não parece que está querendo dar um passo maior do que a perna? Eu acho que o comprometimento com os jogos ele vem de antes, né? Muito provavelmente não poderíamos prever que quando fomos contemplados com com essa oportunidade de sediar os jogos, que estaríamos enfrentando uma crise fiscal, uma crise financeira no Estado brasileiro, que não é só dos estados, mas também da federação, dos municípios, e de forma articulada a essa crise financeira, uma crise que é política também, né? Me parece que não sei se haveria outra forma de fazer isso, correto? Porque a gente verifica que a situação do Estado do Rio de Janeiro é muito degradada, parcelamento de salários, pagamento de empresas e fornecedores atrasados, né? Então, o momento ele é muito delicado e, por uma infelicidade nossa, coincidiu com a época da realização dos Jogos, né? Não é a primeira vez que o Brasil está sediando um grande evento. Então a gente teve Copa do Mundo, a gente teve Copa das Confederações, a gente teve Jogos Pan-Americanos, Jogos Pan-Americanos, a gente teve também o Rio+20, a gente teve a Jornada Mundial da Juventude. Então são eventos de relevância mundial e o Brasil sediou a todos estes. Você acha que foi um aprendizado? De repente, com os erros que aconteceram nestes eventos, a gente agora está colocando essa expertise em prática para conseguir fazer uma boa Olimpíada? Olha, Wagner, eu acho que tem pontos positivos, pontos de aprendizado e pontos negativos, né? Eu acho que quando a gente fala principalmente de segurança, por um lado, não ter havido grandes ocorrências como ligadas ao terrorismo, foi um ponto positivo, por exemplo, na Copa do Mundo. Por outro lado, temos as dificuldades históricas em lidar com manifestações populares, que tivemos durante a Copa do Mundo e que foi muito difícil de lidar. Nossas instituições tiveram muita dificuldade de lidar com isso, como tiveram em 2013, né, ao longo de 2013 também. Então, de um ponto de vista, durante a execução dos Jogos, parece que mais ou menos foram bem-sucedidos, né?
O grande problema é que esse esforço colocado, essa ideia de força-tarefa, quando você junta muitos recursos no mesmo lugar para a realização de um evento, aparentemente funciona muito bem, contudo, esse aprendizado, essa conexão entre as instituições, Polícia Federal, as polícias estaduais, entre polícias do mesmo estado, Polícia Civil, Polícia Militar, órgãos de inteligência, que parece funcionar adequadamente, pelo menos durante a Copa do Mundo funcionou, né? Parece não conseguir se manter em outros contextos, como da criminalidade cotidiana que a gente enfrenta, né? O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, ele disse que a preocupação dele é justamente o que vai acontecer antes do evento e depois do evento. Justamente por isso que você está explicando para a gente. Então existe toda uma atuação, uma força-tarefa, um projeto interdisciplinar ali, que se junta no momento do evento, mas a gente não consegue manter esse processo pós-evento. E mesmo antes do evento, a gente também não tem todo esse efetivo preparado. Essa é uma grande dificuldade brasileira, é uma questão até mundial. Os problemas que a gente tem, inclusive poderíamos dizer que politicamente passa por nos imaginar muito como um país cordial, um país pacífico, né? Um país que não sofre com grandes catástrofes. Um país festivo, que passa por cima dos seus problemas. Exatamente. Né? E quando a gente olha, por exemplo, para a situação dos homicídios no Brasil, a gente vê que a situação não é bem assim, né? A gente tem quase 60 mil homicídios por ano, né? E, por outro lado, as próprias estratégias que nós temos desenvolvido dos anos 70 para cá, para lidar com os problemas da violência, elas não parecem ter surtido muito efeito, digamos assim, né? Quando a gente olha para o Brasil como um todo, a gente tem essa situação de 60 mil homicídios, mas quando a gente olha para cada unidade da federação, para cada um dos estados, a situação é um pouco diferente. Você tem, por exemplo, casos no Sudeste, como o caso de São Paulo, inclusive o caso do Rio de Janeiro, até 2013, principalmente, né? Até o Espírito Santo, com redução, né, que você verifica durante os anos 90 e 2000, um crescimento muito grande da violência, principalmente quando a gente olha para os homicídios, né, a dinamização, a mudança da característica dessa criminalidade violenta, né. Mas se você tem, a partir dos anos 2000, uma tendência de decréscimo. Em São Paulo, por exemplo, a gente teve mais de 70% de redução nos homicídios. Eu tenho alguns dados aqui sobre a violência no Rio de Janeiro. Só nos 5 primeiros meses desse ano foram registrados 2.083 assassinatos no estado do Rio. Então, 14% a mais do que o mesmo período do ano passado. Além disso, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, desde 2007, a Polícia Fluminense apreendeu 603 metralhadoras, 2.366 fuzis e 25.059 pistolas. Então, até como o ministro da Justiça disse, talvez a população deveria se preocupar mais com a criminalidade na cidade do Rio de Janeiro do que com atos terroristas. E a gente está recebendo muitos turistas, em torno de 1 milhão de turistas, mais os atletas com as suas delegações. Como você acha, David, que isso pode afetar a chegada desses turistas, o bem-estar deles enquanto eles estão aqui, e mesmo os atletas? E não só eles, mas a gente sabe que essa criminalidade pode ser intensificada e os próprios moradores da cidade do Rio de Janeiro podem de alguma forma serem prejudicados, né? Wagner, eu acho que a gente tem pelo menos 2 cenários muito distintos quando a gente olha para o Rio de Janeiro, né? Você tem ali a Zona Sul, a região onde os jogos vão acontecer, até ali a região do Maracanã e tal. Particularmente não acredito que com todo esse esforço coletivo tenhamos muitos problemas naquela região, correto? Contudo, o cenário é diferente quando você olha para o restante do município do Rio de Janeiro, com os subúrbios e os morros e tal, que muitas organizações de direitos humanos vêm denunciando, tanto do ponto de vista das remoções, da militarização das favelas, o crescimento dos homicídios, das mortes cometidas pela polícia, não é? Como estratégias digamos assim, de um controle social mais intensivo, de onde se acredita que a criminalidade está localizada, que a violência está localizada, como forma de tentar, digamos assim, congelar, né, a criminalidade naquele momento para que durante os jogos nada ocorra. Esse modelo que está colocado de controle do crime, de tentar controlar a violência dessa forma,
ele tem produzido efeitos muito contraditórios, mas não me parece que, especialmente no caso do Rio de Janeiro, que é o que a gente está falando agora, que tenha sido mais segurança, né? Então, pode estar no momento, e com certeza está no momento, de a gente rever um pouco das estratégias que são utilizadas para fazer o controle dessa violência. A Polícia Federal prendeu, na chamada Operação Hashtag, um grupo suspeito de preparar um ato terrorista nesse momento de Olimpíadas no Rio de Janeiro. A gente sabe que o Brasil não faz parte dessa rota do terrorismo, mas a gente muito recentemente tem vivido grandes atos pelo mundo, né? Então a gente teve Turquia, a gente teve França, a gente teve Alemanha e a gente está preparando um cenário onde os olhos da mídia, os olhos do mundo estão voltados para a cidade do Rio de Janeiro. Pode ser que isso seja realmente um chamariz para um ato terrorista? Eu acho que isso não tem muito como negar, mas a gente vai estar realmente preparado para evitar esse tipo de ação? Do meu ponto de vista, até onde eu acho que é possível se preparar, haver uma preparação em relação ao que a gente tem de aparato de segurança, para oferecimento de segurança em geral para a população, os Jogos Olímpicos, assim como foi a Olimpíadas, é um momento privilegiado para que essa integração ocorra, porque essa é a ideia da força-tarefa. Então você junta muito recurso, tenta até estratégias, digamos assim, extraordinárias, com uso intensivo de inteligência, que não é uma característica do nosso sistema de segurança corriqueiro, digamos assim, né? Então você tem essa capacidade de se precaver com relação a esses atos. Contudo, o terrorismo também se dinamizou, né? Essa ideia de que você precisa gerar esse pânico social, esse terror, de que você não sabe de onde vem o atentado, você não sabe quando vai, né, de que forma vai acontecer. Você tem essa figura dos lobos solitários, né, o que vem sendo chamado de lobos solitários. São pessoas mais ou menos normais, que não estão chamando muita atenção, porque elas não estão planejando grandes ataques em termos de infraestrutura, em termos de estrutura, né? Você tem, na verdade, pessoas que conseguem o acesso a uma arma, como foi no caso dos Estados Unidos, vão a algum lugar e praticam esses atos de violência. O caso mesmo de Nice, na França, do meu ponto de vista, é o que mais chama atenção para isso. Não precisava nem estar propriamente armado, com uma arma de fogo. Você estava num veículo, num lugar cheio de pessoas, e você... Então, esse ponto, essa nova forma de fazer terrorismo, então, vai exigir das nossas instituições, de todo esse aparato que está montado. E o risco, ele existe, eu acho que sempre vai existir, eu acho que o terrorismo, ele vive disso, né? E a escolha política com relação a isso é justamente isso, até onde vão as liberdades individuais e até onde a gente está preparado para empurrar as nossas leis um pouco além para poder garantir o que seria essa segurança com relação ao terrorismo, né? E eu particularmente acho que no momento em que a gente desistir, né, de fazer alguma coisa nesse sentido, de aproveitar esse momento, a gente vai estar exatamente entregando o que é esperado por essas organizações, né? Essas organizações, o terror terá triunfado se nós deixarmos de fazer isso. Em alguma medida a gente deve confiar nas nossas instituições, deve acompanhar criteriosamente, deve exercer um controle social a respeito do que vem sendo feito, deve exigir que efetivamente esse aparato esteja montado, mas não deve deixar de aproveitar esse momento de festa, né? Um momento de comemoração e de união, de diálogo com outros povos, né? David, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo e pelas suas explicações aqui sobre todo esse projeto para que a gente tenha mais segurança nesse momento que a gente vive de Olimpíadas aqui no Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço novamente pelo convite, espero ter contribuído. Muito obrigado, David. A gente espera que realmente todo esse efetivo gere resultados e a gente tenha momentos tranquilos aí de Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Logo depois do intervalo, a gente recebe o medalhista olímpico Claudinei Quirino. Não saia daí, o Identidade Geral volta já.